Muito boa noite aos nossos amigos que acompanham aí a Roda dos Esclarecedores, esse programa que visa aqui conversar com o texto bíblico, né? Aprendendo junto com vocês que nos acompanham e, se a gente tiver oportunidade, ensinar alguma coisa também. Boa noite, Fernando. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sidney. Boa noite, você que está nos assistindo aí. Boa noite a todos aí. A paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Jeová. Shalom. A paz de Deus, a paz de Deus. Não exclui o pessoalzinho aí, não, também. Graças a Deus. Lembrando que a Roda dos Esclarecedores ela está sendo transmitida agora nos canais O Filho do Homem, né? Canal de Evangelismo, canal de Apologética João 8 e 32, e também no canal do pastor Sidney Santos. Também está sendo transmitido na Primeira Igreja Brasileira de Greenville e está sendo transmitida também no canal Ictus de Pindamonhangaba. E aí, senhores, qual que é o tema que vocês vão propor para a gente hoje? Fala aí, Sidney, você vai dar o pontapé inicial hoje. Então, o tema hoje é o seguinte: nós conversando, né, nos bastidores, né, sempre surgem alguns textos, né, em que as pessoas fazem uma certa confusão, né? As pessoas não entendem, e isso acaba trazendo uma certa aplicação errada e uma vivência cristã errada, né? Equivocada, né? E uma delas é justamente o texto de... Nós vamos falar de outros textos, tá? Mas a ideia principal é aquelas pessoas que estão na igreja servindo, né, como líderes ou como obreiros, mas eles não têm um preparo, não são preparadas e nem buscam preparo para poder exercer aquela função, né, ou aquele cargo, ou aquele serviço, né, na igreja. Seja ele para cuidar de crianças, seja ele para cuidar dos necessitados, seja ele para pregar, seja ele para ensinar, enfim. Trabalho na igreja é o que não falta, né? Então, como é que nós estamos fazendo isso? Como é que os irmãos estão fazendo isso? Então, a proposta é essa, né? Baseado no texto lá de Timóteo 2,15, e já deu um certo debate, né? Antes da gente começar, né? Antes de começar. Mas é importante, é saudável isso, né? Para a gente poder fazer a coisa da maneira correta, fazer a coisa do jeito certo, né? Porque se cada um entender a Bíblia, né, do seu jeito e viver do seu jeito, poxa, ela está fadada à heresia, ao erro teológico, né? E o serviço errado também, né? Não sei quem já falando já em debate, para quem não assistiu a nossa live sobre a graça barata, vai estar se perguntando agora, como assim aprovado por Deus? Não é pela graça? Não é a graça? Não é a obra de Jesus? Jesus não morreu por mim? Eu não sou o ponto fraco de Deus? Como assim eu tenho que ser aprovado? Então, já logo no tema já vai gerar uma pulga atrás da orelha aí do pessoal, né? E vamos essa é a ideia, analisar os textos para ver o que a palavra de Deus vai nos dizer, né? A palavra de Deus em seu contexto correto, não no achômetro. Sim. Né? Então, lembrando aí o pessoal que está acompanhando a gente, enquanto a gente vai discorrendo o assunto, curte aí na página que você está assistindo, participe, envie seu comentário, envie a sua pergunta sobre esse tema, compartilhe a página para ajudar o canal, né, para a gente poder manter essa conversa, essa discussão por mais tempo, que tem sido bastante proveitosa e interessante. Vamos lá, senhores, eu queria abrir aqui a leitura, né, o texto onde a gente
vai basear esse estudo de hoje. Deixa eu preparar ele aqui. Será que eu tô com... Aqui, achei. Ups. Vamos lá, Timóteo. 2 Timóteo. Opa, foi o 1 Timóteo. 2 Timóteo. Mas não tem Timóteo nessa Bíblia? Segundo Timóteo 2,15. 15, tá aqui. Então ele diz lá: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí a gente achou interessante ler os versículos seguintes também, né? Que para não entender ele fora de contexto. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, Paulo citando os conhecidos dele lá. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, aqueles que não se firmaram da palavra começaram a pregar coisas que não estavam de acordo com o evangelho de Cristo, e a gente já viu que Paulo dando o exemplo aí de como começam as heresias, né? Eu gostaria de ler também o versículo anterior, né, o 14, que fala: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Não é? Contenda de palavras que só geram subversão dos ouvintes. Então por aqui a gente já vê Paulo explicando que quando não há um preparo, que quando a conversa não é reta, né, como diz o brasileiro, quando o papo não é reto, já gera subversão de ouvintes, já há um dano para a igreja do Senhor. Vou colocar aqui para o pessoal participar, enviar o comentário, enquanto a gente vai discorrendo do assunto. E aí, Fernando? Eu acho muito interessante a parte importante que a gente vai falar aqui, que aí alguém já pode falar assim: não, mas eu não sou obreiro, então essa live não é para mim. Peraí, não sai ainda. Se você não é obreiro, não tem um cargo, não tem um ministério na igreja, não quer dizer que essa live e esse texto não é para você. O Rodrigo leu até o versículo 18, e eu quero continuar ainda no nosso início até o final praticamente desse capítulo. No verso 19, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, vai dizer assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do mestre, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro, e evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Aqui é Paulo, né, apóstolo Paulo, dando instruções a Timóteo, que estava, os historiadores dizem que Timóteo estava doutrinando a igreja em Éfeso. Paulo, em suas viagens, deixou Timóteo em Éfeso para doutrinar a igreja por um tempo. E aí Paulo ainda acrescenta no verso 24 mesmo: e ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, no começo, no texto que o Rodrigo leu, Paulo está falando do obreiro, né? No original, a gente vai ter um significado mais amplo de trabalhador, aquele que trabalha para o Senhor, o trabalhador.
Nesse verso 24, o texto, a tradução vai ser... Como é que é, Sidney, o texto grego, a palavra que eu me esqueci agora, é o Kyrios, isso? É doulos. Doulos. De Kyrios. O doulos é o escravo. Era o escravo. Então, como eu falei falei aqui um dia desses que essa tradução de servo, né, que a gente tem hoje é um pouco distante do que tinha naquele tempo. Naquele tempo, o servo era o escravo, né? Essa palavra doulos vai se referir ao escravo, aquele que não tem uma vontade própria, não tem, toda a sua vida é do seu senhor. Os próprios apóstolos se consideravam, se chamavam como escravos do Senhor, aqueles que se rendem, né, rendem toda a sua vontade ao seu Senhor. Nós, como servos de Cristo, devemos render toda a nossa vontade ao Senhor. Então, aqui, esse texto, né, Paulo vai dizer, o servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, e apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, né? Então, esse aqui é o ponto que a gente quer falar. Como eu disse, para você que acha que só os obreiros, só quem tem cargo, quem tem ministério, que deve se preparar, está errado. Aqui Paulo junta todo mundo. Todos os servos do Senhor devem estar preparados para ensinar. E aí que eu passo para o Sidney, que o Sidney vai lançar a lenha no fogo. Dessa vez eu vou deixar para o Sidney. Sabe qual é o negócio? É que assim, as pessoas, elas geralmente classificam, né, os crentes, né, da seguinte forma: aqueles que trabalham e aqueles que são os telespectadores, né? São os espectadores na igreja. Eu sento ali e qual é a minha contribuição? Eu entrego meu dízimo, minha oferta, ou não, nem faço isso, né? Enfim. Mas tem todo o direito de reclamar se o cardápio está do gosto dele ou não. Queira você ou não, né? Deus te colocou ali naquele lugar, Deus te chamou para perto dele e te municiou, né? Deus te deu ali um dom, né? Algo que é especificamente para você, aquilo ali, né? Deus, ele distribui, a palavra de Deus diz que Deus distribui, Paulo diz isso, né? Que o Espírito distribui de acordo com a necessidade do corpo. Então, veja, você está num lugar onde existe a necessidade ali, existe uma necessidade ao qual o dom foi dado para você. Então, tem pessoas que têm vários dons, né? A pessoa sabe cantar, tocar, pregar, tem um dom do ensino, né? Tem didática. Aí fala, não, mas eu não faço nada disso. Pois bem, Deus, ele te deu pelo menos um dom para que você contribua com esse dom na casa dele, no corpo dele. Quando Paulo está falando lá aos Coríntios, né? E ele fala, ainda que eu tivesse, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos dos homens, e aí ele dá uma série tem uma série de critérios ali, né? Ele fala, se eu não tiver amor, de nada vale, né? Então, no meu ponto de vista, quando você serve, quando você usa o seu dom para a edificação do corpo, para servir o seu irmão, isso tem tudo a ver com amor. Porque como é que você declara seu amor pelo seu irmão em Cristo? Não só o da igreja, mas o que trabalha com você, o que é seu vizinho. É pegando a mão dele e falando, eu te amo, meu irmão. Pega na mão do seu irmão aí do lado. Fala para ele que ele é o Pega ponto na mão do seu irmão aí do lado Deus. e fala, eu te amo, meu irmão. Sabe? Não é isso. Tu dizes, né? Então, quando você está inserido no corpo de Cristo, faz parte da família de Deus, né? Deus ele te deu algo específico para que você faça.
ainda que seja uma coisa, Deus te deu um dom. E a Bíblia está recheada de dons, né? Paulo, ele especifica alguns dons. Uns são chamados para o ministério. Ah, não, esse daí é o que precisa ter dom. Não, irmão, você também. Você também tem um dom ali específico que Deus te deu para que você seja usado na obra dele. E esse dom é para serviço, é para você servir o outro, sabe? Então, quando você faz isso, isso precisa ser feito da maneira correta. Lembra da parábola dos talentos lá? Em que o Senhor deu deu um talento para um, 5 para outro e 10 para o outro. Então, é mais ou menos aquilo, né? É mais ou menos aquilo. Deus pode te dar um talento, mas ele pode te dar 10. E o que você tem que fazer com esses 10? Você tem que usar ele. Você tem que multiplicar ele, né? Então, quando nós especificamente está falando para Timóteo, mas serve para nós hoje como obreiros e como cristãos. Porque se você tem um dom que deve ser usado para a edificação do corpo, você é um obreiro. Ainda que você fale assim, não, mas eu não guardo carro, eu não fico no portão, eu não cuido de criança, eu não... Amém. Mas aquele dom é para serviço, e esse serviço precisa ser utilizado, precisa ser bem utilizado. Não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, né? Por isso que nós somos escravos. O escravo não tem tá bom, senhor, eu vou servir, mas do meu jeito, tá bom? É assim que é feito as coisas? Não. Por isso que Jesus fala, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês não me obedecem. Que tipo de Senhor eu sou? Né? Estou parafraseando aqui. Mas Jesus, é isso que Jesus está falando. Você diz, sou Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, então que tipo de Senhor eu sou para você? O Senhor tem que ser obedecido. Né? Eu me lembrei agora do texto de Uzar, quando põe a mão na arca. A arca ia caindo do carro de bois. Uzar tenta, numa boa vontade, né? Pegar a arca, evitar que a arca caísse, e foi fulminado. Por quê? Porque o negócio que começou errado, terminou muito errado. Deus tinha dado toda a ordenança de como fazer a arca, como transportar a arca. Tinha a alça para carregar no ombro dos hebreus e tal. Tinha todo um jeito. Não devia ser carregada na carroça. Davi, quando eles recuperaram a arca e estavam trazendo, né, a arca de volta para Israel, não lembro qual a cidade que eles estavam naquela época, né, que eu lembrei de cabeça agora o texto, eles pegaram e colocaram a arca numa carroça, puxada pelos bois. O boi tropeçou, a carroça balançou e a arca caiu. Então, tudo estava errado. Tudo estava errado e acabou na morte de Uzar, que tentou salvar. Mas não era, porque o negócio começou errado. Então, exemplificando isso que o Sidney falou, tudo tem um jeito certo. Deus, eu sempre falo, Deus é um Deus zeloso. E a palavra fala, Deus é um Deus zeloso. Né? Algumas traduções vai dizer ciumento, mas Deus tem um jeito dele de fazer todas as coisas. E ele ordena, ele deixa escrito como devemos fazer. Como o Sidney falou, não é do nosso jeito. Tem um jeito certo de fazer cada coisa. Uhum. Inclusive, tem até um comentário, né, da Eliette, comentou aqui agora, falou assim, vivemos um tempo onde as palavras substituíram as ações. E é interessante quando a gente lança isso, né, à luz do versículo que a gente está estudando, que quando Paulo falava para Timóteo, né, para ele, quando ele fala assim, procura se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele não quis dizer que só manejar a palavra da verdade é a aprovação que o obreiro tem que buscar. Ele colocou também que não tendo que se envergonhar. E quando fala que não tendo que se envergonhar, não é não apenas no manuseio da palavra, não é? Porque até como ela colocou aí no comentário, né, a Eliette Silva, ela falou que algumas pessoas, assim, a ação, o corpo dela, né, o caráter dela não está onde a boca dela está, né? A própria Bíblia fala que muitas pessoas iriam falar, e eles iriam falar com eloquências, né? Paulo, quando ele vai escrever também, ele fala assim, eu não vim aqui para convencer vocês com palavras bonitas, com palavras eloquentes, mas eu vim aqui para pregar o Cristo e é o Cristo. E quando fala de pregar o Cristo, você não prega só com palavra, você prega com ação, você prega com as suas atitudes também, não é? Então, aquela pessoa que está... né, tem uma frase que minha esposa gosta muito de falar, que fala assim, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não é? Então, quando você lança a mão do arado,
Quando você fala assim, eu estou disposto a fazer a obra de Deus, porque todo aquele que começa a mergulhar na palavra, ele entende que ele já tem um chamado, né? O Fernando já colocou aí, né? Ele leu no versículo aí, dizendo assim, que tem uns que na casa do Senhor nem todo mundo é vaso de ouro, não é? Nem todo mundo é vaso de prata, mas tem os vasos de madeira, tem o vaso de barro que também são úteis. Não quer dizer que eles não têm utilidade. E também não quer dizer que assim, um é mais importante do que o outro. Tem coisa que o vaso de madeira vai fazer que o vaso de ouro não pode fazer aquele trabalho. Então, todo mundo tem a sua utilidade. Então, assim, quem mergulha no Evangelho, aceita o Evangelho e entende o Evangelho de Cristo, ele automaticamente ele já entende que ele já tem um trabalho a ser feito dentro da casa de Deus. Seja como vaso de ouro, seja como vaso de barro, como vaso de prata, não importa. Agora, seja qual for, ele pode ser o menor do menor, né? Dentro da casa do pai dele, mas ele tem que entender que ainda assim ele é a Bíblia que o mundo está lendo. E ele tem que se apresentar aprovado, não tendo do que se envergonhar na questão do caráter, na questão da atitude, na questão do exemplo, na questão da vivência, e também manejar bem a palavra da verdade, não é? Tem algumas pessoas, e eu conheci várias pessoas, conheço ainda, às vezes tem gente que, às vezes até pouca cultura, pouco estudo, pessoa que não teve oportunidade por questão de trabalho, por qualquer outra questão, às vezes de se aprofundar num estudo secular mais profundo. Só que quando ele pega a Bíblia, a revelação que o Espírito Santo dá para ele naquilo lá, ele faz a pregação dele, expondo o evangelho no limite da capacidade dele, e vidas são transformadas. Isso é bênção. Mas quer dizer que ele vai parar por aí? Quer dizer, então eu vou aceitar porque eu não estudei, eu não tive oportunidade, até aqui onde eu cheguei, do meu jeitinho eu prego. Isso é bom. Mas o incentivo do próprio evangelho fala isso, né? Desde lá de trás dos Salmos, né? O salmista falando, a sua palavra eu escondi dentro do meu coração. O que quer dizer? Eu atei a sua palavra, né? No meu corpo, no meu braço, no meu coração, para eu não pecar. Isso aí significa um estudo, isso aí significa uma sequência, é uma ação contínua de buscar e querer entender cada vez mais a palavra de Deus. Então, assim, mesmo aqueles que hoje não se sentem capacitado como grande pregador, ou como grande evangelista, ou como grande missionário, que às vezes a pessoa tem aí por modelo, e isso é bom, mas às vezes ele fala assim, ainda falta muito para eu chegar lá. Isso não quer dizer que você não pode começar a fazer algo dentro da sua capacidade hoje. Mas não pare por aqui, não é? O incentivo nosso, o incentivo do evangelho, e eu acho que o objetivo da nossa conversa hoje, né, das metas, eu já falei bastante já, né? Uma das metas que a gente quer atingir hoje é isso, é estimular você a não parar, não se contentar. Não se contentar aonde você chegou dentro do Evangelho de Cristo, mesmo que já esteja gerando frutos, e isso é bom, como eu disse, isso é bom, né? Só que a própria palavra fala, né, que você, com quem vai plantar 1 vai colher 100, só que quem plantar 10 vai colher 1000, e por aí vai, entendeu? Quer dizer, não é assim literalmente como está escrito, mas é esse que dá o sentido do texto. Quando você começa a plantar semente com qualidade melhor, o alcance ele é exponencial. Não sei se essa palavra, esse potencial, existe. Exponencial. Exponencial, isso aí. Preciso aprender mais. Pode falar, Cid. Não, só dentro disso que o Rodrigo está falando, só dá a Eliette Silva, ela é a sogra da minha filha, a pastora Eliette. É bacana. Uma pastora, uma bênção ela. Obrigado pela participação aí, pastora. Mas é isso mesmo, irmãos. Sabe uma coisa que eu sempre ouvi, né? Principalmente no meio acadêmico, e o pastor Joaquim fala muito isso também, né? Que os seminários e as agências missionárias, eles são a conta não paga da igreja. Por quê? Porque era para a igreja preparar missionários para o campo, era para a igreja preparar teólogos para
trabalhar ou para fazer teologia, né? Para teologar, né? Vamos dizer assim. Tanto é verdade que as maiores universidades elas começaram no fundo de uma igreja, de Oxford, a Harvard, tantas outras universidades hoje conceituadíssimas, elas começaram no fundo de uma igreja protestante, entende? Então, e hoje praticamente estão tirando Deus da jogada, né? Em algumas universidades aí, Deus está morto, né? Mas eles são os seminários, né? E as agências missionárias e outras coisas, né? São uma conta não paga da igreja. E hoje é assim. Você pega aí numa igreja com um número razoável, um número de 100 pessoas numa igreja. Quantos se interessam de fato para estudar? Né? Você pega um número irrisório, você pega um número muito pequeno. Quando, na verdade, todos deveriam estudar teologia. Todos deveriam fazer um curso. Aí hoje, né, categorizaram, né? O básico em teologia, o médio em teologia, e aí o cara gostou, aí vai para fazer uma graduação, fazer um seminário, fazer uma faculdade. Na minha opinião, todos tinham que aprender. Por quê? Porque assim não se deixam ser levados por ventos de doutrina, sabe? As pessoas são preparadas. O pastor CJ teve problema na transmissão lá. Travou. E continuando o que eu queria comentar do que ele está falando, eu tenho visto, infelizmente, muitas igrejas, claro, não todas, mas muitas igrejas têm abandonado as escolas bíblicas. Eu não sei se muitos pastores desistiram, porque realmente é uma luta, né? Desde a minha conversão, eu sempre vejo a luta que é trazer o povo para uma escola bíblica, uma escola dominical, né? Sim. Por vários motivos, né? Por vários motivos. E diferente em cada região, mas sempre foi uma luta que eu vi, a participação na escola bíblica, né? E isso é muito importante. E para isso que a gente tem falado aqui é o básico. Agora, por quê? Por que isso acontece, Fernando? Por que as pessoas não querem vir para a escola dominical? Olha, por que é fácil trazer? Né? E a gente faz essa pergunta aí para o ouvinte nosso, né? Por que é fácil? E a gente não pode, não estamos nem discutindo aqui se é certo ou se não o certo ou o errado. Mas é fato. A gente faz um culto de louvor e a frequência é muito maior do que, de repente, o pessoal vir para uma escola dominical. Não é? O pessoal vir para um culto de ensino bíblico. Não é? Agora, o porquê que isso acontece? Eu acho que a gente tem que responder, né, buscar uma maneira de... E cada um de nós também, enquanto cristãos, né, a gente tem que lançar essa pergunta. O que é que nos motiva? Não é? De repente, se a pessoa fala assim, não, eu sou motivado a aprender mais de Cristo, eu sou motivado a buscar mais a Cristo, mas por que às vezes comparecer à reunião de oração nos custa mais do que num culto de louvor? Não quer dizer que o culto de louvor está errado. O culto de louvor é bom, o culto de louvor ele tem um valor para a igreja, mas não é só isso. Não é? O louvor nunca vai substituir a palavra, isso a gente tem que ser franco em dizer. Não é? A gente não vai conseguir construir uma vida ministerial, construir uma vida de discipulado no caminho de Cristo, simplesmente na base de louvores. Não é? Tem muitas pessoas que, às vezes, né, tá até um comentário, a gente está recebendo aqui, ó, porque cantar é fácil, estudar e pensar é mais difícil, não é? Eu penso que eu sempre falo muito do louvor, é uma coisa que me incomoda bastante, principalmente hoje, muitas pessoas me vêm falando isso, já entrei em alguns debates a respeito disso, mas uma pessoa que não conhece a palavra, nem para ir num culto de louvor ela está preparada. Sim. Porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, né, vou ser um pouco repetitivo, não sei se eu ainda não falei nada nessas lives aqui a respeito disso, mas dessas músicas antropocêntricas que têm permeado as igrejas, e tem muita gente que não sabe. E aí eu vou falar, às vezes eu falo com uma pessoa ou outra a respeito disso,
Meu, e as pessoas arregalam o olho e falam, meu Deus, do que ele está falando? Que a Terra é chata? Parece que eu estou falando da Terra plana. E não é, são músicas que são antropocêntricas, que não louvam o Senhor, e uma grande massa não percebe. Então, quem não conhece a palavra, nem preparado para um culto de louvor, não está. Entendeu? E falando Pode falar. Assim, é interessante, até tenho visto testemunhos recentes, né? Da gente estar conversando com algumas pessoas, e a pessoa fala assim, não, mas eu não tô aparecendo nos cultos, mas eu tô conectado com Deus, eu tô no meu trabalho, eu escuto louvor o dia inteiro. Eu escuto até algumas pregações, não é? Mas não é só ouvir louvor e escutar. Escutar pregação também é bom, mas tem que ter a aplicação pessoal. Porque é aquela velha questão que a gente tem martelado aqui desde o começo da primeira roda dos esclarecedores. Quando você simplesmente ouve a pregação, você está, assim, de um certo ponto, sendo submetido à pressuposição de que tudo aquilo que o pregador está falando é verdade. E às vezes não é. Não é? Às vezes, se você não é um pregador que já né, tem um crivo, ou às vezes tem. Porque tem muita gente boa pregando na internet hoje. Só que tem muito joio no meio desse trigo também. E se a gente simplesmente está vivendo os dias, ouvindo o louvor e ouvindo pregação, é mal? Não é mal. Mas esse não é o mais importante. A palavra nos mostra, Jesus fala assim, ou a gente vê, né, na Bíblia, principalmente os salmistas falando, eu vou mergulhar nas escrituras, eu vou penetrar, eu quero conhecer, na sua lei eu vou meditar de dia e de noite. Não é? A gente não vê em nenhum lugar Jesus ensinando, falando sobre, vai lá e escuta a pregação. Vocês vão e escutem pregações para ver aonde vocês vão chegar. Jesus ensina assim a orar, ele ensina a pregar a palavra, né? Ele ensina a fazer o trabalho social, não é? Então, às vezes a gente usa isso como muleta, não é? Eu tenho um filho adolescente e às vezes eu fico pegando muito no pé dele. Eu não sei, o Cid está conseguindo ouvir a gente, Cid? Ah, beleza. Eu tenho um filho adolescente, eu pego muito no pé dele dessa questão, molecada, né? Quer ficar na internet, fica lendo os livros dele, ouve lá, tem o celular dele, toda hora no celular, conversando com os amigos. E eu estava lendo, né, uma reportagem falando que esse tipo de coisa que os nossos filhos estão submetidos hoje, e até muitos adultos ainda estão nessa, você fica o dia inteiro ali no YouTube. Você fica o dia inteiro vendo um material que já vem pronto, já vem mastigado. Isso está matando a criatividade das pessoas, porque é muito mais fácil, como a Natália escreveu aí, é muito mais fácil cantar do que estudar e pensar. Então, assim, quando você começa a se viciar em consumir um material que já vem mastigado na sua mente, ele tira totalmente a sua vontade de pensar por si mesmo. Então, a criança que fica o dia inteiro no YouTube, ele não quer criar mais nada. Ele não tem mais a imaginação para pegar os brinquedinhos dele e brincar sozinho, porque a imaginação dele está acostumada a já receber aquilo pronto. E no evangelho é a mesma coisa. Quando a gente se acostuma a pegar já o evangelho mastigado e digerido, a gente perde a vontade de querer viver o evangelho por nós mesmos. A gente começa a querer viver o evangelho dos outros. Então a gente vai naquela igreja mais descolada, aquela igreja é muito legal. Eu vou lá, o Espírito Santo opera, Deus está falando. Só que ele vai lá na esperança de que ele vai viver o evangelho, a experiência que aquelas pessoas estão vivendo. Você entendeu? Então eu vou lá, só que aí ele vive aquele movimento, aquela euforia, quando ele vai embora para casa, ele vai embora triste, vazio. Por quê? Porque ele não teve a experiência dele. Ele estava lá vivendo a experiência de outras pessoas. Entendeu? Então, é aquele negócio, a gente tem que parar. É bom ouvir louvor. Amém. Se você escuta, continue escutando. É bom você trabalhar, quem tem a oportunidade de trabalhar, dirigir ouvindo pregação, continue ouvindo pregação. Mas não aceite viver o evangelho daquelas pessoas. Viva a sua própria experiência. Cante o seu próprio louvor. Né? É diferente de você ouvir um louvor
né? Ouvir o louvor aqui como entretenimento, ou eu chegar no meu momento de individualidade, eu e Deus, intimidade, eu e Deus, e eu cantar um louvor para Deus. Entendeu? Então, acho que é isso que é a questão, que já estou encerrando, já que eu já falei bastante, né? Essa que é a questão que às vezes a gente fala. Por que é mais fácil você trazer uma pessoa para um culto de louvor e é tão difícil trazer ela para o ensino bíblico? Porque no culto de louvor, ele vai com a massa, ele é passivo. Ele vai lá e ele não tem que fazer nada. A igreja canta e ele se emociona, ele levanta o braço, se emociona, ou às vezes ele até louva junto, amém. Mas no ensino bíblico, aí ele já é exigido, porque quando tem um bom professor, o aluno ele é desafiado a pensar. Né? O bom professor ele faz isso. Jesus fazia isso. Jesus ele pegava aquelas parábolas que eram verdades de cabeça para baixo para fazer o povo raciocinar. Não é? Eu estava lendo hoje um livro de introdução à filosofia, né? Que acho que o Fernando está estudando esse livro também. E o livro falava isso, né? Os filósofos começaram quando eles começaram a deixar de ser passivos no pensamento. Ele queria ter o pensamento dele, ele queria expressar a individualidade dele. E no evangelho é a mesma coisa. Né? Então, o obreiro que aceita estar na casa de Deus, mas ele ser passivo, se ele pode morar dentro da igreja, mas enquanto o culto não parte de dentro dele, ele só está fazendo parte do culto de outras pessoas, então dificilmente ele vai conseguir fazer com que o ministério dele decole. Né? Dificilmente ele vai conseguir alcançar mais pessoas, porque ele está vivendo o evangelho passivo. Não é? Antes de passar, eu quero passar para o Sidney, só comentar esse negócio aí, Rodrigo. Isso aí é o efeito da televisão. Sim. Os psicólogos já estudam isso aí, já tem falado disso há um bom tempo. Que a pessoa passa horas e horas e horas na frente da televisão e ela só recebe, ela não raciocina. Porque tudo que a televisão passa, ela não gera um raciocínio. Então a pessoa só recebe, e isso vai diminuindo. Eu sempre falo para o meu filho também. Vai diminuindo a capacidade de raciocínio. E isso é provado cientificamente, né? Porque a pessoa só recebe informação e ela não tem capacidade de criar informação. E essa é a mesma coisa. Pessoal, que nem, para você que está ouvindo a gente, tem esse... eu já ouvi a pregação no domingo, ou eu ouço pregação. Você que está aí, responda para você mesmo. O que o seu pastor pregou? Hoje é terça-feira. O que o seu pastor pregou? Pregou domingo passado. Domingo? Pá, você consegue lembrar? Pode falar, Cid. Não, dois pontos, né? Falar do que o Rodrigo estava falando e depois que você falou. E faz todo sentido, estão né, ligados, né? Eu ouvi uma vez um professor, eu até comentei com o Fernando já um tempo atrás, e até procurei isso, né, para poder estudar melhor, tal. O Fernando até me pediu, né, referência sobre isso, que vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Que fala sobre a consciência crítica e a consciência ingênua, né? A consciência ingênua é justamente essa, que você ouve e replica aquilo que você ouviu. Só vai duplicando, né? Vai replicando aquilo, não passa por um crivo de tipo, pô, peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui. Então a pessoa ouve na igreja e sai repetindo. E às vezes sai repetindo heresia, sai repetindo coisas que são equívocos, são conceitos do pregador, né? Não tem nada de bíblico ali, não tem nada de Deus ali, né? Mas por quê? Foi um homem de Deus e a igreja dá crédito, por quê? Porque o cara foi colocado lá em cima, entende-se que o cara é um homem de Deus, que o cara entende da Bíblia, né? E também é pertinente ao que nós estamos falando aqui, né? Tá dentro do que nós estamos falando nessa live. Então, a pessoa não tem essa consciência crítica de falar, não, peraí, vamos meditar nessa palavra, vamos ver o que esse cara está falando, vamos ver o que é verdade, vamos ver o que é, vamos analisar o texto, vamos analisar o contexto, vamos a aplicação, né? Vamos estudar isso aqui. Não, cara, as pessoas não fazem isso, né? Na igreja. Por quê? E o que o Fernando falou, agora entrando no que o Fernando falou. Eu gosto muito da área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Eu quero estudar mais sobre isso, né? Eu quero fazer uma graduação em psicologia, mas para mim fazer uma pós em neurociência, porque, cara, eu gosto muito da palavra de Deus, mas
Eu gosto de entender o ser humano, sabe? E existe uma vertente, né? Existe um estudo que diz que o nosso cérebro, ele gasta muita energia, ele gasta 30% da nossa energia. Então, no final do dia, a pessoa que trabalha, né, com o corpo, né, fazendo o trabalho braçal, ela está cansada do seu físico, né? Os músculos, as pernas, tal. E a pessoa que trabalha no escritório, fazendo contas ou trabalhando com criação, e nós três somos dessa área, né? Quando chega no final do dia, a gente está cansado, está estafado. Cara, mas eu fiquei o dia inteiro sentado. Não fiz nada, eu não corri, eu não peguei saco de cimento, eu não carreguei entulho, mas eu tô cansado. Por quê? Porque a sua mente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele gasta energia, uma baita energia. Então, aí, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, né? O cérebro é programado para economizar energia. Ele é programado para isso, ele tem que ficar em stand-by. O quanto mais você fica em stand-by, menos energia você gasta. Então, pensar, tomar decisão, criar, dá trabalho, cara. O cérebro fala, ei, dá um tempinho aí, irmão. Né? E aí, quando você vai para frente de uma televisão, o seu cérebro está em stand-by. Yeah. Entendeu? Quando você está no Facebook, nas redes sociais ali, parece de robozinho, né? Fica assim, ó. O seu cérebro não está produzindo, o seu cérebro está em stand-by. A energia dele, o cérebro está falando assim, isso, filhão, fica aí, vai. Ó, mais uma notificação. Mais uma notificação, vai lá. Quando você olha os homens do passado, um cara como o Agostinho, por exemplo, o que o cara produziu, cara, de livro, a gente precisa de 3 vidas para ler o que ele produziu numa vida. Não é isso? Então, o povo hoje na igreja, o povo quer essa coisa pronta, né? Deu um problema aqui no meu computador, eu perdi, mas eu peguei o finalzinho aí de você falando da coisa pronta. Justamente por isso, por quê? Porque a pessoa não quer gastar energia, a pessoa não quer tomar decisão. O pastor já tomou uma decisão por mim. Alguém já estudou a Bíblia por mim, então eu vou me apegar a isso, e beleza, porque é uma verdade, por quê? Porque é o pastor que está falando, é o homem de Deus que está falando. Eu não preciso questioná-lo, por quê? Porque eu confio nele, eu dou crédito a ele tem credibilidade, né? E quanto mais bonito, mais o terno mais arrumado, mais aprumado, o gel no cabelo, a Bíblia do tamanho da... Quanto maior tudo isso, dele. Maior é o homem de Deus, né? E será que é isso? Não é? Porque falando do louvor também, né? O louvor, se eu não me engano, é o Agostinho também que fala. Eu não lembro agora se é o Agostinho. Mas eu dei um estudo pro louvor lá na igreja, pro grupo de louvor na igreja, em que o Agostinho ele diz que a música ela funciona como um funil. Ela funciona como um funil, que ela coloca para dentro da nossa cabeça, para dentro da nossa mente, uma doutrina. E a música, ela tem o nosso cérebro, né, ele tem uma memória musical incrível, cara. Tanto é que os salmos, eles são cantados, né? Sim. Os salmos não são como nós lemos, né? Os salmos são cantados. Por quê? Porque é mais fácil você lembrar. Uhum. Então, as músicas hoje, nós devemos tomar muito cuidado, porque a música, ela entra na cabeça de uma forma que a palavra de Deus não entra. E aí você canta a palavra, aí você fala, não, olha que lindo, né? Mas talvez aquela música está ensinando uma coisa errada. Aquela música, ela tá cantando um contrassenso. Algo que não é de Deus. Mas é um grupo de louvor que está cantando. Pois bem, os caras talvez nunca estudaram teologia. Uhum. Sim. E aí você precisa... E tem casos famosos aí, né, de cantores evangélicos que estão se servindo de autores, né, escritores de letras que não são evangélicos, mas ele sabe escrever bem, ele sabe fazer ele sabe os segredos de fazer uma música ser que pega, né? Isso mesmo. Então se valendo disso. É aquilo que as pessoas falam, quando o ser humano ele abre mão de pensar,
ele sempre vai encontrar alguém que vai pensar por ele. Pensa por ele. Não é? Então, quando você abdica o direito, fala, eu abro mão, eu não quero mais raciocinar. Eu estou pronto para aceitar tudo aquilo que vão me enfiar a goela abaixo. Então, pronto, você vai achar um monte de pessoa que vai tomar conta do seu pensamento, né? Pensando no negócio de por que muita gente não participa da escola bíblica, um outro motivo que a gente vê muito, e tem gente que até confessa isso, não, se eu souber, eu vou ter mais responsabilidade. E tem muita gente que corre, né? Que corre da responsabilidade de, se eu estudar, vão me chamar para fazer alguma coisa e eu não quero fazer. E o que eu queria encaixar aqui, no que o Rodrigo estava falando antes, é do corpo, né? Que todo mundo tem a sua função, né? E a palavra de Deus é perfeita e o exemplo do corpo é perfeito. Se pode ter algum ortopedista aí nos vendo, mas eu li certa vez falando que se você perder um dedinho do pé, o seu equilíbrio já não é o mesmo. Já é balançado. Se você corta um dedinho da mão, você não consegue mais fazer o sinal de 10, né? Então, qualquer parte do corpo é importante. E é por isso que a Bíblia nos dá esse exemplo. Qualquer parte é importante. E qualquer parte do corpo tem que estar fazendo a sua função corretamente. A palavra de Deus nos diz. Se o olho for pé, não lembro exatamente o texto, mas se a parte do corpo estiver no lugar errado, é um corpo defeituoso. Sim. Se você vê uma pessoa com o olho no cotovelo, você até corre, você até foge. Se você tem algumas anomalias, pessoas que nascem com algumas anomalias, você olha e aquilo chega a chocar, né? Porque é muito estranho. Então, todo o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, que isso fique mais uma vez claro aqui, tirando o cabeça, Cristo, todo o resto é corpo. Todo o resto é corpo. Cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, e todo membro é importante, né? Até, muito pessoal brinca, até o apêndice. Os médicos não descobrem, mas se está lá, tem a função. Se está lá, tem uma função. Dessa questão do louvor que a gente falou, e a Natália escreveu, os compositores dessas músicas, eles sabem até mesmo que nota melódica eles podem usar para mexer com o emocional de quem está ouvindo. E pregador que mexe com o emocional, né? Pessoas que se servem da igreja para mexer com o emocional, isso aí é muito grande. Tem muitas pessoas que falam assim que um culto que ele foi e ninguém falou em línguas, né, para os pentecostais, então o culto não estava muito bom, o culto estava meio frio. Então, quem estava frio? Era o culto ou era você? Se o pregador pregou a mensagem de Deus, não é? Eu vi uma postagem, né, no Facebook essa semana falando exatamente isso. Né? A pessoa acha que a ausência do Espírito Santo é porque ninguém pulou, ninguém gritou, ninguém falou em línguas. Não é? Mas quando o Espírito Santo age verdadeiramente, o sinal da ação do Espírito Santo não é simplesmente o falar em línguas. Nem sempre é visível. Não, o sinal da operação do Espírito Santo é mudança de caráter, é mudança de atitude. Aí o Espírito Santo agiu. Você não pode dizer assim, o Espírito Santo moveu aquela reunião de oração, porque várias pessoas estavam lá falando em línguas e glorificando em voz alta, né? Que nem eu falei, eu sou um bom assembleano pentecostal, então eu não vou nunca jamais falar contra, né? Não tenho nada contra, né? O pentecostalismo dentro da igreja, mas eu não, isso não é sinal do mover, assim, não é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando na mudança da transformação de vida e na transformação de pessoas, né? Olha o que a Eliette Silva escreveu aí. Essa aqui é uma geração que busca emagrecer tomando chá ao invés de ter uma vida saudável, não é? Eu vou até além, né? Aquele pessoal que prefere entrar na faca do que... lógico, tem pessoas que por questão de saúde, eles precisam fazer uma cirurgia para então poder... emagrecer, né? Mas tem gente que fala assim, não, eu quero fazer a cirurgia, só que o médico disse assim que eu ainda não tô tão gordo assim. Então ele ganha peso, para poder fazer a cirurgia, que é mais fácil do que ele emagrecer pulando corda,
Olha o que ela fala. Para ganhar o direito de fazer o... Exatamente. Para ele ganhar o direito de pegar o atalho. Se assemelha ao crente, que quer vitória sem conhecer a palavra. Um corpo saudável sem esforço é igual o evangelho sem cruz e conhecimento. Não rola, não existe. Não existe. Que nem estava falando do louvor, que mexe com o emocional. Hoje em dia, muito pregador aí tem usado da artimanha de colocar musiquinha no fundo. Tem problema? Tem problema isso? Não tem problema isso. Colocar a música no fundo é legal, mas ela pode ser usada para manipular o povo. Sim. Uma das evidências que você está sendo manipulado é que tem uma musiquinha no fundo. Pode Sim. não ser, não vou dizer que toda mensagem que tem uma musiquinha no fundo é uma mensagem de manipulação. Mas toda manipulação tem uma musiquinha no fundo. Uma musiquinha que vai mexer no emocional, que nem o Rodrigo falou, de alguma nota que vai mexer com as pessoas. Tem alguns ritmos. Outro dia, não sei onde eu estava vendo falar, que tem alguns ritmos que você pode nem gostar da música. Se aquele ritmo mexe com você, você vai estar lá batendo o seu pezinho no chão. E você nem percebe. Você pode estar contrariado da vida, ouvindo uma mensagem que você não gosta, uma música que você não gosta, mas é um ritmo que mexe com o seu interior e você está envolvido no negócio. Você está absorvendo aquilo. Cara, só para você ter uma ideia, os filmes de Hollywood, os caras dão Oscar para trilha sonora. Por quê? Por que é tão importante? Assiste um trailer sem a trilha sonora. Ou troca a trilha sonora. Ela ajuda a contar a história, né? Ela ajuda a contar a história. Cara. Então, aí, isso é algo que é verdade, que é o ser humano, ele é movido por isso. A música, ela tem esse poder de mexer com o emocional da pessoa, né? Se você tá triste e você ouve uma música triste, vai te fazer chorar, tal. Sim. Da mesma forma que se você ouvir uma música um pouco mais alegre, ela vai mudar seu estado de espírito, ela vai mudar seu estado ali, né? A música, ela mexe com o emocional, ela mexe com a memória, né? Quantas vezes você já ouviu uma música de que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, no dia que você tomou um fora da namorada, ou aquela menina que você quis, né? O namorado que você quis e aí não deu certo, aí tinha a música do momento, né? A música que estava fazendo sucesso, lá que tocava nas rádios. E aí aí hoje adulto você ouve a música, aí a música te leva lá no passado. Cara, às vezes eu sinto o sentimento que eu tinha ou que eu tive quando eu vi aquela música. Sim. Seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva, entendeu? A música tem esse poder. Então isso não é diferente na igreja. Então, quando o Fernando está falando que é válido, eu não gosto. Tipo, quando eu estou pregando, eu mandei tirar. Eu vou em igreja. Quando eu vou em igreja que o tecladista fica lá, eu já falo, filho, senta lá. Não, mas eu vou fazer aqui, não, senta lá. Eu sou tecladista, eu que toco. Não, eu só vou fazer uma caminha aqui. Eu falei, não é para ninguém dormir, não, filho, tem que estar acordado. Fazer uma caminha. Fazer uma caminha aqui. Eu falei, não, eu quero que o povo fique acordado e você pode sentar lá. Eu já pedi para parar também, já. Até ela tá falando aqui também, Eliette, desculpa. A pregação de um evangelho fraco tem gerado um povo fraco que não geram frutos. E igrejas que prezam pelo ensino sério, infelizmente, não são mais atraentes. Eu acho o seguinte, primeira coisa, um alerta aqui, se é surpresa, se isso é surpresa para alguns, não é? Então, é importante que a gente diga aqui, Flash News, você está sendo manipulado todo o tempo. O mundo hoje está programado para te manipular, seja através da televisão, seja o ser humano, ele é programado para manipular o seu filho. Quando você vai no supermercado, ele fala, compra o iogurte para mim. Você fala, não vou comprar, ele cai no chão e começa a chorar. Ele está tentando te manipular. Entendeu? Então, isso aí, o mundo está tentando te manipular. Com 8 meses. Com 8 meses, uma criança já manipula o pai e a mãe. Então, assim, nós estamos sofrendo tentativas de manipulação o tempo todo, 24 horas. E um pregador, quando ele vai pregar, eu não vou nem falar se é um bom pregador ou se não é. Porque os dois pregadores, quando eles vão pregar,
ele quer que você goste da mensagem dele. Por mais que o cara fale, eu vou pregar uma mensagem dura, eu vou pregar uma mensagem que vou descer a cajadada na igreja, mas o objetivo primeiro dele é que você goste da palavra. Eu quero que ele aceite a palavra que eu estou pregando. O pregador malicioso também tem esse pensamento. Agora, se a pessoa que está assistindo lá, ele está recebendo aquela pregação, qual é a arma que ele tem contra a manipulação? Qual é a arma que ele tem? A arma que ele tem é o conhecimento. Espera um pouquinho, o que esse camarada está pregando aí faz sentido? Vamos levar para a palavra de Deus. Ele conseguiu me convencer dentro da palavra de Deus? Ou ele usou... que exemplos ele usou para chegar nesse raciocínio? Ele pegou texto fora de contexto? Então, assim, o maior culpado por você ser vítima da manipulação, desculpa falar, não é o manipulador. Né? Apesar que a manipulação hoje está ficando cada vez mais elaborada, mas tendo consciência disso, a gente tem que saber que a gente tem que estar cada vez mais precavido. Não é? Então, se a gente... Não é só a gente, não é que o pessoal da Roda dos Esclarecedores que fala isso. Qualquer pregador sério, qualquer professor, ele vai te dizer, existem mensagens que estão sendo pregadas que não é aquilo que o evangelho está falando. Agora tem dois tipos de pessoas, tem aquelas pessoas que estão entendendo isso e estão buscando conhecimento da palavra de Deus para não caírem nessa manipulação, e existem aqueles que estão pagando para ver. Não, mas o pastor fulaninho de tal, não, o pastor fulaninho não é assim. Ele jamais faria isso. Porque lá em 1987, quando eu vi ele pregando lá no Maracanãzinho, tô dando um exemplo aqui, tá? Eu vi lá que muitas pessoas transformaram, mas, meu irmão, pessoas mudam, as pessoas mudam, pessoas também erram. Existe muito pregador sério que às vezes ele comete um erro, às vezes cansado. Não vou nem falar que ele foi maldoso, às vezes ele cansado, né? Ou às vezes ele se distraiu, se confundiu ali em algum texto. Aprendeu errado, como a gente falou. Aprendeu errado, e ele pregou uma mensagem que aí você... E agora, porque ele tem uma nota 10 comigo, né? Assim como tem pessoas que têm políticos de estimação, tem pessoas que têm pregador de estimação também, não. Não importa o que ele pregar, eu vou seguir ele até debaixo da água. Porque uma vez ele pregou algo que era bom. Foi ele que me trouxe para Jesus. Então, a partir de hoje, eu sou ele. Não pode ser assim. O que a gente tem que ter de coração é Jesus. Jesus Cristo e o Evangelho. Né? Porque pessoas erram, pessoas mudam. Né? E a única arma que a gente tem é a preparação do Evangelho. Não é? Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala a armadura do crente, para você resistir no dia mal. Não é? Então ele fala, é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, mais os pés na preparação do Evangelho da paz. Não é? Então faz parte da armadura você estar preparado no Evangelho. Você conhecer. E às vezes a gente pensa na armadura como uma questão de ataque. Então, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou diácono, então para que eu vou estudar a Bíblia? Meu irmão, você não estuda a Bíblia só para poder pregar. Para pregar também. Mas você estuda a Bíblia para você se defender dos ataques de Satanás. É uma questão de sobrevivência. Não é aquela questão de, eu sou obreiro ou não sou. Se eu não sou, isso não é para mim. Conhecer a Deus, né? Como aqueles que dizem, eu expulso em nome do Deus que Paulo prega. Como assim? Quem? Você não sabe nem quem é. O Danilo fala aí, né? Que ele até continuou aqui um comentário dele, que ele falou assim: a evidência do verdadeiro avivamento do Espírito Santo é a mudança de vida. O problema é ser levado pela emoção e não pelo agir do Espírito Santo de Deus. Né? É o que acontece. A gente falou isso aqui algumas lives atrás, quando a gente viu o avivamento na Europa. O que marcou o grande avivamento? Não foi porque a igreja explodiu em alegria e em festa. Foi porque depois da oração, as cidades se converteram. Os bares foram fechados, as pessoas decidiram parar de pecar. Então, o que vai marcar o avivamento da igreja não é um culto que o Espírito Santo operou, 1000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e tantas outras lá falaram em línguas, outros foram curados,
mas acabou aquilo ali, houve transformação? Ou que todo mundo pulou num show, né? Todo mundo foi num show, pulou, e o pessoal chama isso de avivamento. Cadê avivamento? Sai dali e volta para casa igual. Exatamente. Então, se não houve transformação, então o que houve foi o emocionalismo. Aquele acordinho que deixou, aquele hino bonito que o grupo cantou, que o vocalista cantou. Não é? Então, você quer ver uma prova cabal disso que você está falando? Você que está assistindo aí, procura no YouTube depois que acabar a live, ou depois que você assistir aqui, procura no YouTube o avivamento nas Ilhas Fiji. O avivamento nas Ilhas Fiji. Você vai ver o que Deus fez naquele local. E aí você vê o resultado de um avivamento. Tem o avivamento do país de Gales também, que é muito interessante. É desse que eu estava falando, que houve mudança, impacto na nação. Tem uma história legal do avivamento de Gales, que tinha muito carvoeiro lá, né? Os caras trabalhavam nas minas e tal. E eles comandavam o cavalo falando palavrão. Então era costume dar comando para os cavalos falando palavrão. O avivamento foi tão grande, a mudança na vida e no linguajar, que eles tiveram que domesticar os cavalos de novo. Que eles não conseguiam mais comandar os cavalos. Os cavalos não obedeciam mais com a Não obedecia mais. Olha aqui. A Sirlene Pereira ouviu uma frase hoje que vai de encontro com o que tem sido falado. Não é possível amar a Deus de coração se eu não o conheço com a minha mente. Como amar e servir um Deus que eu não conheço? Como que a gente quer conhecer o coração de alguém que a gente não tem intimidade? Não é? Não, mas é isso que Paulo fala, né? Que o nosso culto deve ser racional. É disso que Paulo está falando. Sim. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. É por isso que o emocional, na segunda-feira, a pessoa não sente mais nada, a pessoa não tem transformação de vida, a pessoa não tem transformação de caráter. Por quê? Porque ficou na base da emoção só, o domingo, o culto. Né? Estou falando domingo aqui porque é mais comum o culto de domingo. Ou qualquer culto. Ou até um encontro na casa, até um encontro com Deus. O encontro com Deus é 3 dias falando de Jesus na cabeça do nego. Aí daqui a pouco o cara chega na segunda-feira, na terça, o cara esfria, o cara... Pô, mas o que aconteceu, cara? Você estava tão fervoroso. Então, ficou na base do emocional, irmão. Tem que vir aqui, ó. E para chegar aqui, precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de acompanhamento, precisa de tanta coisa. Quando eu estava falando um pouco antes, né, do avivamento, do obreiro, né, aprovado, do obreiro que não, o cara falou tal. Eu acredito piamente que naquele dia que nós, né, estaremos diante do Senhor, cara, não haverá desculpa esfarrapada, falando assim, mas o fulano me ensinou. Cara, você tinha a Bíblia. Ó, homens morreram, foram queimados vivos para que isso aqui, ó, chegasse na nossa mão aqui, ó, hoje, aqui no século 21. No mundo inteiro. A Bíblia está sendo traduzida para muitos idiomas ainda, mas não chegou nem a 10% do tanto de idioma que tem. Mas, cara, você tem condições de ler a Bíblia. Então, naquele dia, não adianta vir de Deus não se zomba, cara. Sabe? Mas Senhor, eu não entendi a Bíblia. Aí eu fui pelo que o pastor pregou. Você tinha a Bíblia. Você era alfabetizado. Mas você não era alfabetizado, mas você tinha alguém que podia te instruir. Ó, você tem uma ideia? Olha o que eu vou falar. Né? Olha o que eu vou falar agora. A avó da minha esposa, ela não era alfabetizada. Dona Maltina, lá em Minas Gerais. Ela não era alfabetizada. Aí ela se converteu. Aí ela pegou e pediu para Deus: Jesus, me ensina a ler. Eu quero ler a tua palavra. Cara, ela lia a Bíblia. Você dava um jornal para ela, você dava uma revista para ela ler, ela não sabia ler. Mas a Bíblia, a mulher lia. Mano, quando ela conta isso, eu fico maravilhado, cara, porque a mulher tinha sede de conhecer a palavra e Deus deu para ela. Sim. Olha isso.
Lê aqui, dona Maltina, vó Maltina, né? Como chamava? Mãe Maltina. Ela, não sei, mas a Bíblia ela lia, cara. Então, diante disso, né? Diante de tantas coisas, não haverá desculpa esfarrapada diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o teu coração que está nos assistindo aí agora. Você falar que você não tem tempo para ler, que você não... Sabe? Você tem a Bíblia, você tem disponível a Bíblia, ou de papel, ou de digital, né? Nós precisamos dar valor. Tem países que a Bíblia é proibida de entrar. Tem um livro que fala os contrabandistas de Deus. Conta a história de homens que contrabandeavam a Bíblia em países que não podia ter Bíblia. Sabe? Então, nós precisamos ler essa Bíblia, nós precisamos ler esses textos e pedir para o Senhor. A Bíblia é o único livro em que o autor está junto com você ali na hora. Não é? E nós precisamos insistir. Mas eu não estou entendendo. Cara, pede para o Espírito Santo. Ele está ali dentro de você. Ele é o inspirador da Bíblia. Né? Então, ele pode te capacitar para que você entenda. E o que o Rodrigo falou, isso vai fazer com que você não seja levado por ventos de doutrina. O homem pode falar bonito, pode falar, né? Mas se ele falar uma coisa que é um contrassenso, que é uma heresia, que é alguma coisa que não é de Deus, você está vacinado. Você está vacinado. Você fala assim, opa, peraí, não é bem assim não. Você pode questionar. Um pequeno testemunho pessoal da leitura da Bíblia. Quando eu ganhei uma Bíblia antes de eu me converter, o irmão em Cristo estava pregando para mim, né? Meu pai na fé, tá? Me deu uma Bíblia antes de eu ir para a igreja. Ele me deu uma Bíblia. Ele se converteu, aí me deu uma Bíblia. Quando eu não tocava na Bíblia, ficou lá encostada, né? O que eu vou fazer com isso? Ler a Bíblia? Para que eu vou ler a Bíblia? Quando eu me converti, falei, não, agora eu já tenho a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. E eu li a Bíblia toda. Entre os 2 primeiros anos da minha conversão. E o que aconteceu? Não entendi. E o que eu fiz? Igual a maioria? Não entendi, não entendo a Bíblia, não. Aí eu resolvi ir para o seminário. Com 2 anos de conversão, eu falei, não, eu sempre frequentei a escola bíblica. Por quê? Porque eu queria entender. Porque para mim, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora eu estou servindo a Deus, estou buscando a Deus. Então eu preciso saber o que ele deixou. Essa é a ideia. Então eu comecei a estudar. E aí o que aconteceu? Quanto mais eu estudo, eu percebo que eu mais tenho que estudar. Mais tem que estudar. Talvez seja uma má notícia para quem está ouvindo a gente. Falar, não, vou começar a estudar a Bíblia. Então talvez essa seja a má notícia. Eu deixei uma biblioteca lá no Brasil, aqui eu já estou montando outra. Para quê? Todo auxílio para entender a palavra de Deus. É o meu desejo. A oração, a busca da revelação do Espírito Santo são instrumentos para entender a Deus e a palavra de Deus. A gente nunca pode se conformar. Não entendi, então larga. Não é assim que funciona. Então você abandonou Deus. Não entendi a Deus, então larga. E vai, como o Rodrigo falou, o Sidney falou, vai pela interpretação de outro. Só que o homem falha. A palavra de Deus alguém permanece. Vai pensar por você. Alguém vai pensar por você e é melhor confiar em Deus e sua palavra ou em algum pregador. Logo nos meus primeiros anos de conversão, eu sempre reparava muito nos pregadores e na mensagem. Eu sempre tive essa fome de conhecer, de entender. E quando alguém pregava, eu sempre abria a Bíblia nos textos citados e lia o que estava acontecendo. Tem muito pregador que prega um texto no meio do nada, né? Como eu já dei até exemplo aqui, né? Judas se enforcou e vai você e faça o mesmo. Então tem alguns pregadores que pregam dessa forma, né? E acho que eu fiz num dos meus vídeos, eu citei os textos assim, dessa piada, mas tem pregador que prega assim. Então eu começava a olhar e falei, puxa, mas o texto não está falando isso, né? Então isso gerou a minha sede de estudar, e eu continuo estudando sempre. Não posso falar que eu sei tudo, porque eu acho que nenhum teólogo, nenhum estudante da palavra pode falar que conhece tudo. Eu não sei qual. Eu concluí meus estudos. Um teólogo nunca vai dizer assim, eu concluí meus estudos no ano tal. Não, o teólogo não. Tem um pregador famoso, que eu não lembro quem agora, ele disse que ele leu 200 vezes a Bíblia.
E aí perguntaram para ele, quando ele estava para morrer, o que você queria ter feito mais na sua vida? Ele falou, lido mais a Bíblia mais uma vez. Li a Bíblia mais. Então, a gente se contenta com muito pouco do conhecimento, né? E, pessoal, a gente já está com 1h10 aí, passa muito rápido esse tempo. Vamos para a parte final aí. O que nós queremos deixar para o pessoal que está assistindo para a gente, pastor Sidney? O que a gente quer deixar? Eu quero que, se você assistiu hoje, eu quero que você aprenda isso. Olha, o que eu quero deixar, ou qual é o objetivo dessa live de hoje, né? Pelo menos eu vou falar o que cada um de nós tem uma contribuição, né? Uhum. Mas eu quero que você entenda, está nos assistindo aí, que você não você não está na igreja, ou você ainda que não é cristão, né? Você ainda que não pratica o cristianismo, né, como estilo de vida, você que não está numa igreja, Deus, quando ele te formou com um propósito. E dentro desse propósito está você fazer parte da família dele, fazer parte do corpo dele. E para isso ele te municiou, ele te deu dons, né? Te deu talentos, ele te fez para louvor do nome dele. E como que é isso? É quando você serve a Deus. Um passarinho, ele nasceu para quê? Né? Para que existe um passarinho? Para que existe uma baleia? Para que existe uma vaca? Né? Cada um tem seu propósito, né? E tem até um filósofo que diz, eu não vou lembrar quem é agora, mas ele fala, se eu fosse um rouxinol, eu cantaria, se eu fosse não sei o quê, mas como eu sou um ser pensante, então eu louvo a Deus, então eu sirvo a Deus. E é bem isso mesmo. Então, existe algo para que Deus te criou, e existe algo dentro da família dele que você precisa fazer. Eu não sei o que é, eu sei o que Deus tem para mim, né? Eu fui em busca disso. E quando eu faço isso, eu me sinto plenamente satisfeito, eu me sinto feliz quando eu faço isso. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós entendemos que faz parte do chamado de Deus para nós. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com muita dedicação, e eu me sinto plenamente satisfeito quando eu faço isso, né? E glória a Deus por isso, porque foi para isso que ele nos chamou, para ser professores, pastores, esclarecedores daquilo que ele tem para cada um de vocês, né? Então, a proposta de hoje era essa, dizer para você que, independente do que Deus te chamou para fazer, você precisa fazer bem feito. Você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar excelência, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Você nunca vai chegar à perfeição, mas a excelência, ela tem que ser buscada, né? Então, seja para você cuidar de criança, você precisa conhecer a Bíblia, para que você não ensine a criança no caminho errado. Olha que importante isso. O Fernando falou, né? Não sei quem disse que... Não, ele falou que quanto mais estuda, né? E essa é uma notícia. Uhum. Cara, quanto mais eu aprendo, mais calado eu quero ficar. Percebo que eu não sei, né? Quanto mais eu estudo, eu falo, caramba, velho, eu não... Quando eu ouço os pregadores que estão lá, né, num nível assim, mas o nível deles está aqui, mas a humildade deles é incrível também, eu ouço esses caras e falo assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível aí, né? Mas um dia eu estive, né? Quer dizer, nós estamos numa evolução sim. Permanente, entendeu? Né? Devemos estar. Estamos crescendo, né? E aí, quando nós fazemos isso, nós buscamos conhecimento, nós buscamos aquilo que Deus tem para nós, primeiro que nós somos tremendamente abençoados, segundo nós abençoamos as pessoas, porque uma das coisas que Deus, né, um dos critérios que Deus falou para Abraão é ser tu uma bênção. Então nós estamos abençoando pessoas quando nós servimos a Deus da forma como Ele nos chamou para fazer. Mas isso sem conhecimento, isso sem buscar estar aprovado por Deus, manejando bem a palavra, não tendo do que se envergonhar, né? Esse que é o texto que nós fizemos, e quando você lê todo o texto, você entende do que Paulo está falando ali para Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo é conhecida como uma carta pastoral, né? Na teologia. Então, é Paulo orientando o Timóteo como que ele deveria agir.
Então, isso não é porque é uma carta pastoral que serve só para pastores e líderes, não. Serve para você, que é um trabalhador no campo de Deus, que você que é um trabalhador servindo a Deus. Então, não faça de qualquer jeito. Existe um jeito certo de fazer as coisas, e o jeito certo é o jeito de Deus, não é o nosso. Amém. É benção. Assim, para eu concluir, não é? Eu queria ler o comentário do Danilo aqui, né? Encerrar com esse versículo de Oséias, né, 6:3. Se a gente pode deixar algo, né, da mensagem de hoje, né, que é: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? A sua saída como a alva é certa. A vinda do Senhor é certa como o raiar do sol amanhã. E ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Não é? Então que a gente tenha esse desejo, tenha essa sede de Deus, né? Que não aceite viver o evangelho de outras pessoas. A gente não tenha, que nem como é dito, né? A nossa fé ela não é cega, né? Se ela fosse cega, ela seria fideísmo, seria fanatismo. A nossa fé ela é racional. A nossa fé ela tem que vir não porque alguém me contou, porque se a gente se deixa levar por ideias, vai chegar uma hora que vai vir alguém com uma ideia melhor do que a ideia aquele pregador que eu ouvi. E ele vai acabar me levando. Ele vai acabar ganhando meu coração. Então que a nossa fé, né, ela seja baseada nas experiências próprias que a gente vive com Deus. E para viver a experiência com Deus, eu não vou nunca, jamais cansar de falar. Ela vem através de jejum, ela vem através de oração e estudo sistemático da palavra de Deus. É a única maneira de se achegar a Deus, de ter intimidade com Deus. Oração e estudo da palavra. Certo? Chegamos Amém. Aí à hora 18. Fernando? Eu quero encerrar. E eu queria deixar alguns textos rapidamente, né, para que você possa guardar aí, se você estiver assistindo agora, depois que você possa pausar e ver os textos e ler com mais tranquilidade, né, os exemplos dos bereanos em Atos 17:11, que eles ouviam Paulo e iam confirmar na Bíblia, na Bíblia da época, né, no Antigo Testamento, nas Escrituras, eles iam confirmar se era aquilo mesmo. Né, os bereanos a gente sempre cita aqui, porque eles um grande exemplo. Eles iam sempre confirmar aquilo que Paulo estava dizendo, se conferia com a palavra. Está lá em Atos 17:11. O texto de Deuteronômio 6, 5 e 9 é Deus ensinando o povo a não se apartar da palavra de Deus, que eles deveriam ler o tempo todo, que eles deveriam, quando estavam andando no caminho, eles deveriam compartilhar. Então, é um ensinamento que eles deviam estar aproveitando, lendo, se informando da Escritura todo o tempo. Oséias 4:6, né? Eu pensei que até o Rodrigo ia falar, era o 4:6, que a palavra de Oséias diz que a gente erra por falta de conhecimento, né? Tanto no ministério quanto na nossa vida, nós erramos por não conhecer a Deus, por não conhecer as Escrituras. E o texto que eu queria, principal, que eu queria falar desde o começo, eu deixei para o final para fechar com chave de ouro, é de Josué. Quando Moisés morre, Moisés, para quem conhece um pouco de Bíblia, sabe quem é Moisés. Para quem não conhece, leia o livro de Êxodo e você vai ver quem era Moisés. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai ver quem era Moisés. Moisés morreu e precisava de um sucessor, e Deus chama Josué. E Josué, com aquele peso de liderar todo aquele povo de Israel, que era visto como a areia do mar, a areia da praia, né? E Josué se vê naquela situação, e agora? Moisés morreu e agora é minha vez. E aí Deus fala para ele, capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8, Deus diz para ele assim: este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Isso aqui é Deus
dando a instrução para Josué o que ele tinha que fazer para seguir os passos de Moisés, para seguir aquilo que Deus tinha para ele, como Moisés fez. Não era para ficar rico. Tem muita gente que usa esse texto aqui da forma errada. Tudo vai ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido naquilo que Deus quer que você faça. Esse é um texto para todos nós, para todos aqueles que tenham ouvido falar, não, eu não sou um obreiro, eu não sou um ministro. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Se coloque nas mãos do Senhor para ser usado por Ele, seja como um legislador, seja para ser como um irmão que abre a porta. Todos têm a sua função no corpo, e como Sidney citou da parábola dos talentos, Deus vai julgar cada um, não pela grandiosidade do que fez, mas aquilo que fez, o que fez com aquilo que o Senhor o deu. Para um deu 10 talentos, o que você fez com 10 talentos? Para um deu 5, o que você fez com 5? Para um deu 1, o que você fez com 1? Não vai perguntar para aquele que recebeu 1 o que ele teria feito com 10. Deus não vai fazer isso, Deus é justo. Ele vai perguntar o que você fez com o talento que eu te dei, seja 10, seja 5, seja 1. Então, cada um de nós tem que usar da melhor forma o talento que Deus deu. Seja você no corpo um dedinho, seja você um fio de cabelo, seja o que for. Você faz parte do corpo de Cristo e será cobrado de Deus por aquilo que Ele te deu. Então, não sei o que Deus tem para mim. Busque em Deus que Ele vai te revelar. Então, essa é a minha conclusão aí. Releia esses textos, né, que eu deixei aqui, que vai falar com você para que não fique só na nossa palavra. É um achômetro. Não acredite nem na gente. Não acredite Isso, nem na gente. O que eu sempre falo. Vai lá na Bíblia, ver se tudo que a gente falou é verdade ou não. Eu sempre falo toda vez que eu prego. Se eu aqui estiver falando uma besteira, como é que você sabe? Se nós três aqui estamos errados, só falando bobeira, como é que você sabe? Pela palavra de Deus. Se você achou que a gente está errado, traga o texto e a gente vai. Como eu falei, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente precisa estudar. Então, algo que nunca termina. E assim, uma coisa, né, falando, ainda que você, poxa, eu não concordo com isso. Cara, esse canal aqui é aberto para você também. De repente você fala assim, eu quero debater, Cara, tá aberto. Nós temos aqui mensagem. Nós teremos a humildade e a hombridade, se você nos convencer através da Bíblia, não do que você pensa, tá? Da Bíblia, mostrar, não, aqui o texto mostra isso, isso e isso. Cara, nós vamos concordar com você e vamos, né, nos retratar. Por quê? Porque faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado, às vezes, você receber um X vermelho lá. Faz parte, você aprende errando, né? E aqui nós não somos detentores da verdade, né? Nós somos detentores da palavra de Deus. Nós somos estudantes da verdade. Fazer isso aqui. Somos estudantes, nós estamos aprendendo. Então, se você quer participar, quer fazer, esse canal é aberto para você também, né? Você pode estar junto com a gente aqui e nós vamos conversar sobre o texto, porque essa é a proposta desse vídeo, a proposta dessa live, a proposta desse canal. E se você gostou, né? Mesmo depois que a live terminar, ajuda a gente aí, dá o like, compartilha o canal, aí, né? E vocês ajudam a gente bastante. Senhores, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou foi abençoado também, como nós fomos, quando a gente medita. Né? Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente é abençoado em conjunto. Edificado. Né? Com certeza. Então, muito obrigado. Deus até abençoe. A próxima Até Rota mais. dos Esclarecedores. Um grande abraço. Amém. Até a próxima.